Bom, seguindo na nossa pauta aqui, nós temos agora o prazer de receber, para começar a conversar com a gente, nossa querida Carmen Silveira e nosso querido Rafael Paixão. Bom, uma salva de palmas para os dois de novo. Fala de baixo, para o opositor. No primeiro momento aqui em cima. Assim. Boa tarde, meus amigos. Uma alegria imensa nós podemos estar aqui, fazendo parte do nosso CR, nesta grande caravana do movimento espírita no nosso estado do Rio de Janeiro. E com este coral do Polo 2, que eu quis saber o nome, mas disse que é coral do Polo 2, nós ficamos altamente harmonizados. É com gratidão que eu aceitei o convite de poder estar aqui junto com vocês, já que agora eu moro em Cabo Frio, fui no CERJ, do CERJ nós vamos para cá, ainda vamos para Volta Redonda. Não conseguimos imitar Paulo de Tarso, porque ele andou muito mais do que nós, mas nós estamos no caminho bom, no caminho da paz, tentando confraternizar com os espíritas e aqueles simpatizantes da doutrina espírita. Me coube falar sobre a missão dos espíritas. Não é fácil falar de alguma coisa que você não faz na totalidade. Mas se alguém aqui fizer alguma coisa dessa, pode levantar a mão. E aí eu pergunto como é que conseguiu. Não é? Mas então nós fizemos alguns slides, porque eu pensei assim, eu não sabia que ia ter um coral. Eu pensei assim, depois do almoço, na tarde, talvez estejam um pouco cansadinhos, de nada, estão todos raciocinando muito bem. Então, vamos ouvir o que a doutrina espírita diz para nós. Allan Kardec, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro da codificação, que no mês de abril completou 160 anos de existência. Começou com imitação do Evangelho, depois passou o Evangelho segundo o Espiritismo. É muito bom nós sabermos um pouco sobre quem foi Allan Kardec. Porque se nós não soubermos quem foi o autor, talvez nós não demos uma olhada bem na obra, né? Mas nós sabemos quem foi Allan Kardec. Ficamos muito felizes desse espírito de escola, né? Desse trabalhador do Cristo ter vindo até nós para, com uma revelação nova, nascer e se dedicar aos estudos com João Henrique Pestalozzi e depois descobrir o outro lado da vida. Então nós vamos ter que as revelações, na realidade, não começaram aqui no Brasil. Começaram na Europa, na França, né? Quando ele viu os espíritos e se dedicou. Mas essa câmera... Tá bom, obrigada. Então, nós trouxemos a Congregação Espírita André Luiz Ceal. Tudo que vem do André Luiz é muito bom, não é, gente? Então, Erasto
deu uma comunicação, né? Em Paris, em 1900, aliás, em 1800, né, gente? Né? Eu botei em 1900. Ninguém viu o erro, só eu, né? 1863, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20. Os trabalhadores da última hora. Eu quero dizer uma coisa que eu aprendi recentemente na Federação Espírita Brasileira. Que nós não somos mais os trabalhadores da última hora. Nós somos os primeiros trabalhadores da nova era. Porque nós já estamos no mundo mais regenerado. Nós já estamos no século. Que século nós estamos? 21, no terceiro milênio. Então nós já saímos do período passado, nós estamos num novo período. E ele disse o seguinte, que os espíritas tinham várias missões. Então, eu vou trazer assim, o que vem a ser missão? Né? O que significa isso? É um termo que tem a ver, no latim, missio, que mostra que é algo que alguém tem que conduzir a partir de alguns princípios. Então, a nossa cantora, a Odete, linda, que eu já conhecia no ano passado, não é? Foi esse ano, em julho desse ano. Passou tão rápido, tanta coisa eu fiz, parece que foi ano passado, né? Ela já cantou num evento que eu fiz de mediunidade, não foi? Então, ela tem uma missão de cantar. O violeiro tem uma missão de tocar a música. Então, cada um de nós, nos dois planos da vida, somos missionários. Às vezes uma missão grande e às vezes uma missão pequena. Toda missão começa pequena. Ela vai se incorporando e vai se tornando maior. Então eu trouxe missionário é aquele ser enviado para um propósito específico. Será que nós podemos dizer que nós somos missionários da doutrina espírita? É muito forte, né? Não podemos dizer. Nós podemos dizer que nós temos uma missão em sermos espíritas. Então, o que simboliza a missão? Missão é um encargo, uma incumbência, um propósito, é uma função específica que confere a alguém para fazer algo. É um compromisso, um dever, uma obrigação a executar. Com essa definição, eu vou pedir uma ajuda a vocês, que nós vamos fazer uma construção coletiva. Quem tem o dever de ser espírita? Quem tem uma incumbência, uma obrigação a executar como espírita? Levanta o braço. Levantem. Você não tem? Cristão. Mas o cristão não acredita na reencarnação. Então você é uma cristã espírita. Certo? Certo, gente? Vou perguntar outra vez. Quem acha que tem uma missão espírita, levanta o braço. Melhorou. Melhorou. Por quê, né? Porque nós aprendemos, nós estudamos para entender o que Jesus falou sobre o Consolador que ele ia trazer para nós naquela última ceia, na ceia pascal. E aí, o nosso codificador nasceu para que ele pudesse traduzir as palavras do Cristo, do Messias, do nosso querido Jesus, de Nazaré, mas nasceu em Belém. Nazaré porque viveu na cidade de Nazaré. E nós somos aqueles que estamos jungidos ao Cristo através dos estudos do seu Evangelho. Tá certo? Então, missão é um conjunto de pessoas que recebem um encargo a cumprir. Missão diplomática, missão científica, missão empresarial, missão cultural e nós a missão de sermos espíritas.
mesmo que não sejamos aquele espírita a mais. Não é? Um dia estamos melhores, um dia estamos piores. Assim, nós vamos trazer Erasto, que deu a mensagem para Kardec. Quem foi Erasto? Erasto, ele foi um benfeitor da pleiade do Espírito de Verdade. Existe uma propostas de o que é o Espírito de Verdade. Alguns acham que é Jesus, outros acham que seja um conjunto de espíritos coordenados pelo Cristo. Então, ele estava a serviço dessa coordenação. Transmitiu a mensagem, a missão dos espíritos. E eu coloquei lá. Tão significativo para aqueles que se candidatam ao público ou que sejam divulgadores da terceira revelação. Quando eu trouxe na pendrive e botei nesse laptop, desconfigurou, eu ajeitei, mas perdi a terceira revelação. Né? Então, o que significa isso? Significa que cada um de nós que trabalha com curso, que estuda na casa espírita, nós temos uma missão de estudar aquilo para nós e quem de nós se aproximar, possamos traduzir aquela mensagem. Quando a gente aprende alguma coisa boa, a gente não quer transmitir. Mas a gente não pode exigir que o outro mude com a coisa boa que nós falamos, não é verdade? Isso é uma diferença. Assim, nós vamos dizer Erasto, também denominado Erasto de Corinto. Por quê? Porque ele viveu lá, ele foi amigo, discípulo do apóstolo Paulo. Né? Quer dizer, ele, Paulo e Timóteo foram grandes amigos. Fundador da escola de tiranos em Éfeso e um dos mais importantes trabalhadores do cristianismo nascente. Erasto é contar entre os 70 discípulos. Vocês sabem o que são 70 discípulos? Vamos lembrar um pouco. Jesus, né? Já na hora que ele estava tendo a certeza que ele ia voltar para o mundo espiritual, ele mais uma vez reuniu aqueles 12 discípulos. Por que 12, né? 12 é um número cabalístico, como 7, como 3, como 5. Podia ser 20, mas foi 12. Nós temos 12 meses, né? Nós usamos uma sintonia lá de trás, daqueles antigos que trouxeram para nós. Então, esses 12, Jesus sempre conversava. Então, como Sérgio, pela primeira vez, fez uma proposta absolutamente nova, bonita e boa, de fazer com que, na propagação do Espiritismo, nos 160 anos do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, fazer vários polos, de manhã e de tarde. No sábado, tem palestras, seminários, tem mesa redonda, no SERJ. E no mesmo dia, 5 polos, o SERJ convidou para que também tivessem temas parecidos ou iguais. Amanhã é a mesma coisa. Então, o que significa? A nossa federativa está tentando divulgar de uma maneira homogênea a doutrina dos espíritos para todos os lugares do seu estado, mesmo que o nosso estado seja muito pequeno. Imagine o Amazonas, que dificuldade. Né? Imagine no Planalto Central, que dificuldade. Se nós achamos que é difícil, nós saímos da nossa casa e visitarmos uma outra casa espírita, vocês acham que é difícil? Não? Vocês visitam muitas outras casas? Mais ou menos? Eu fiquei admirada que com essa chuva, está todo mundo aqui. Eu disse, será que eles vão ter medo de ser algodãozinhos e com a chuva se derreterem? É muito interessante isso. Porque a força do espírito encarnado é que, na atualidade,
vai poder divulgar a proposta de Jesus. O seu evangelho, sua boa nova. Então, eu trouxe aqui. Desencarnado foi um dos mais ativos colaboradores de Allan Kardec. Quando nós temos o livro dos médiuns, várias passagens sobre vários tipos de mediunidade está lá, Erasto. Quando nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, Erasto. Então, Kardec, na Revista Espírita, trouxe. Ele foi um espírito de escola e por isso que foi abençoado por São Luís, que era o benfeitor de Kardec, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, para dar as comunicações. Então, quando nós formos olhar o Evangelho segundo o Espiritismo, na instrução dos Espíritos, que é depois que Kardec fala tudo o que ele quer sobre aquele assunto, tem instrução dos Espíritos desencarnados. Então, lá no final de cada item, tem um Espírito que deu a mensagem, o local e o ano. Assim, nós vamos seguir dizendo, o Espírito Erasto explica que o verdadeiro Espírita tem como missão e de pregar a palavra divina. É muito interessante nós acharmos e termos a certeza que o Evangelho é uma palavra de Deus. Todo mundo acha que o Evangelho é uma palavra de Deus? Por quê? Jesus não escreveu nada, certo? Mas os 4 evangelistas sinóticos e mais João, 3 sinóticos e mais o João, nós estudamos. Eles ouviram ou estudaram. Por exemplo, Lucas não conheceu Jesus. Mas Lucas foi amigo de quem? Vocês lembram? De Paulo. Mas viveu no tempo de Maria de Nazaré. Então, quando ele escreveu o Evangelho segundo Lucas, ele trouxe o conhecimento que ele teve com Paulo, que não viveu com Jesus. Mas ele foi aquele vaso escolhido por Jesus, que estudou a Torá, enquanto foi doutor da lei, mas quando teve de Gamaliel aqueles primeiros assuntos sobre o que Jesus tinha dito, e na estrada de Damasco, Jesus o convidou. Como é que Jesus convidou Paulo? Saulo. Convidou dizendo assim, vem cá, que eu te amo muito. Não. Vocês lembram? Ele estava naquela estrada, saindo da Palestina, indo lá para cima, querendo ir até Damasco. Por que Saulo queria ir até Damasco? Porque ele queria pegar quem? Cristão. Mas quem era aquele cristão que ele queria pegar muito? Ananias. Porque Ananias tinha feito a cabeça da sua noiva, Micael. E ele chegou no meio e viu aquela chama. Ficou cego. A luz era tanta que ele caiu de joelhos. Era um pequeno espectro de Jesus. Não era Jesus. Porque Jesus é uma força muito grande. Se Jesus chegar com a força dele no planeta, o planeta explode. Pensem nisso. Foi uma luzinha de Jesus. Foi uma luzinha de Jesus. E ele perguntou, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo se apavorou. Ele nunca tinha visto aquela luminosidade e disse, Senhor, o que queres que eu faça? Nós vamos começar daí. Vocês acham que vocês já perguntaram às
Jesus o que Jesus queria que vocês fizessem? Algumas vezes, a Claudete disse, eu muitas vezes. Quando fica difícil, eu digo, Senhor, o que queres que eu faça? Qual maneira que eu resolvi esse problema meu? Então, pede e pregar a palavra divina. É chegar na hora em que deveis sacrificar em favor da sua divulgação hábitos, trabalhos, ocupações fúteis. E de pregar os espíritos elevados estão convosco. Então, quando eu com felicidade saio de Cabo Frio, vou para o Cerebro, do Cerebro vem para cá, vou para Volta Redonda, vou para o Cerebro, depois para Cabo Frio, para mim é uma alegria. Quantos estão nos hospitais? Quantos estão enlouquecidos? Quantos estão nas drogas? Quantos estão sem poder andar? E eu, com felicidade, sendo convidada a caminhar levando a doutrina dos Espíritos. E cada um de vocês que aqui chegou, tiveram a oportunidade de caminhar até aqui. Alguns moram perto, outros são de outras casas espíritas. Levanta a mão quem é de outra casa espírita. Isso. Então, talvez 40% das pessoas que estejam aqui sejam de outra casa espírita. E não da congregação espírita. Então, isso é muito bom. Nós podemos, no terceiro milênio, no século XXI, no final do ano 2024, darmos a nossa contribuição para nós primeiro, para o doutrina dos Espíritos. Seguindo, ele disse algumas coisas. Eu posso pedir a Claudete para ler? Vocês permitem? É pouco, eu pensei que fosse eu. Pregar a palavra divina de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Sacrificar os seus hábitos, seus trabalhos e suas utilidades para a propagação da palavra divina. Falar com pessoas que não querem ouvir a voz de Deus, porque essa voz os chama constantemente para a abnegação. Aceitar a sua inferioridade frente aos mundos espalhados no infinito. Trabalhar contra a injustiça e a maldade. Vocês fazem isso tudo? Quantas das frases vocês fazem? Uma. Eu vou dizer qual é. Pregar a palavra divina de consolação, de fraternidade, esperança e de paz. Vocês estão fazendo isso? Na casa de vocês? Com a família de vocês? Com os amigos de vocês? Agora, é difícil, eu acho difícil, essa aqui. Aceitar a sua inferioridade frente aos mundos espalhados no infinito. Porque para nós aceitarmos a nossa inferioridade, nós não podemos ter orgulho. Não, eu não sei. Mas eu acho que aqui nessa congregação, nós e os visitantes não têm orgulho. Vocês têm orgulho? Muito pouco, mais ou menos. Ó, o nosso mestre de cerimônias, pode chamar de mestre de cerimônias? Disse que mais ou menos, então, é mais ou menos. Seguindo, eu trouxe a imagem para a gente ver, mesmo que seja uma imagem imaginária, né? Nós ficamos imaginando que Jesus estará entre nós. Ele disse, onde estiver dois ou mais, em meu nome. Nós estamos aqui em nome de quem? Do Cristo. Do Evangelho, né? Então, onde estiver eu estarei. Então, ele está junto de nós de várias maneiras. Através dos nossos anjos guardiães, dos nossos mentores. Naqueles
espíritos que velam por nós, os espíritos da casa, e os espíritos familiares que cuidam de nós. Então é muito importante que a gente tenha certeza que em hora nenhuma nós estamos sozinhos. É preciso que a gente escolha a nossa companhia. Quando eu falei com a minha amiga ali, no coral, eu fiquei dizendo assim, que coisa linda, no sábado, eu estar aqui, em Nova Iguaçu, escutando coral. Porque em Cabo Frio nós não temos coral. Várias vezes se começou um coral e acabou. Agora, em 2 casas, está se iniciando coral. Mas eu vou dizer qual é a vantagem de vocês, para vocês ficarem felizes. Os meninos não querem ficar no coral. E eu vi vozes masculinas, na penúltima música, a voz masculina que entrou. Prestei atenção em tudo. Eu acho bom vocês irem para Cabo Frio, fazer uma apresentação para estimular as pessoas, né? Para poderem ficar melhor. Então, esse Jesus nós buscamos de várias maneiras. Então, mas, no nosso dia, para a nossa fala, nós vamos dizer que Erasto também encoraja os espíritos da seguinte forma: sigam adiante, preguem, porque as multidões atentas recolherão com alegria as suas palavras. Quer dizer, quando nós falamos com alguém que esteja atento, a nossa palavra vai ter uma vibração superior e aquela pessoa vai ouvir a palavra. E depois pensar, e depois saber o que ele vai fazer. Então vamos semear. Eu gosto muito de parábolas. Vocês gostam de parábolas? A parábola do semeador, né? Jesus foi muito inteligente. Tinha que ser um espírito crístico, um espírito, segundo Emmanuel, né? Os seus arquitetos, amigos arquitetos federais, mexeram no Código Universal, fizeram o nosso sistema solar. E a Jesus foi dada a incumbência de construir o planeta Terra. Então, a época que Jesus resolveu chegar na carne, ele olhou aquele povo muito sofrido, que Roma tomou conta da Palestina. Eles eram analfabetos, mas analfabetos de quase tudo. Só aqueles homens do Sinédrio, mas a parte sul da Judéia, que estudavam um pouco. As mulheres eram famintas, eram esquálidas, viviam com seus filhos na barriga da saia. E aqueles homens saduceus, do Sinédrio, fariseus, zombavam do Cristo. Por quê? Porque eles usavam toga, tudo de ouro, tudo bordado. Jesus, de sandalinha, caminhando com aqueles 12 discípulos e aquelas mulheres que o ajudavam. Então, ele disse, vou contar umas histórias para que a história possa ser reproduzida mais tarde. Então, a parábola é uma história de culto, ou de culto moral. Não é uma história boba. Jesus contava uma história que tinha que ser vista para poder ser traduzida. Então, ele falou a história do semeador. Que o semeador saiu a semear. Quem é o semeador? É Jesus. Semeou sementes em vários lugares. Na beira do caminho, os pássaros comeram, entre as pedras, a raiz era pouca, a terra era pouca, a raiz não pôde fazer nada, morreu. Entre os espinhos a mataram as sementes em terra boa. A pergunta que eu quero fazer é: qual é a semente que está sendo plantada no solo dos nossos corações? Como é que está o solo dos nossos corações? Ele está no solo bom, que vai reproduzir os estudos que nós fazemos na Casa Espírita?
solo que a gente ouve e no meio do curso, no meio da aula, diz, é muito chatinho. Eu vou lá tomar um café e não vou. Qual é o solo do nosso coração? É entre os espinhos? É na beira da estrada? É entre os pedregulhos? Ou é em terra boa? 1, 2, 3 ou 4? 4. Senão nós não estaremos. Veja, nós temos de olhar para nós e saber que temos defeitos, mas temos qualidades. E com certeza temos muito mais qualidades que defeitos. Então, seguindo, nós podemos dizer, Erasto continua falando. Você quer ler? Não se importem com as armadilhas que serão lançadas em seu caminho. Os lobos só serão apanhados nas armadilhas para lobos, pois o pastor divino saberá defender as suas ovelhas. Creiam, sem pedir para ver, e aceitem os passos da mesma idade. Avancem pela fé. Os grandes grupos de incrédulos desaparecerão diante de vocês, como as velas da manhã e os primeiros raios do sol nascente. Jesus disse, a fé é a virtude que move as montanhas. Muito obrigada. Eu só escolhi voz linda. Vocês viram? As duas? Qual a sua? Então você vai ler depois. Não, vai dizer igual a minha. Então vai ler. Então veja como Erasto acertou, né? Mostrando que só lobos caem em armadilhas de lobos. Nós não somos lobos, não vamos cair nessa armadilha. Seguindo. Então, ele disse, tenham determinação e coragem. Durante o caminho do bem, Deus estará guiando através dos espíritos elevados que estarão ao lado de cada um. Quer dizer, ele incentivou a nossa fé. A nossa fé tem que ser robusta. Né? Seguindo, eu trouxe. Como reconhecer os que estão no caminho do bem? Está lá escrito, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Como que nós vamos reconhecer essa pessoa? Quem gostaria de falar? A gente vai reconhecer todo aquele que seguir Jesus e praticar aquilo que ele ensinou. Não adianta falar, adianta fazer. Adianta fazer. Exatamente. Parabéns. Agora vamos ler o que Erasto falou. Você quer ler? Podem reconhecê-los pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Eles reconhecerão pelo número de aflitos que consolarem, pelo seu amor próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Poderão reconhecê-los finalmente pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer o que da sua. Obrigada. Outra voz linda, você já viu? Eu acho que eu vim morar aqui. Por simbiose, né? Eu fico com a voz linda. Então, vejam, é muito interessante nós termos a certeza e saber que, na realidade, nós precisamos exemplificar. O exemplo é que vai arrastar, não é a minha voz. Vocês lembram que agora está saindo muito na moda aquela fala de Francisco de Assis? Qual é aquela fala, vocês lembram? É mais ou menos isso. Ele diz o seguinte: vocês têm que se mostrarem o que são. Se tiver dificuldade, fala. Não precisa parar. É você fazer as coisas para as pessoas saberem quem são vocês. Não adianta dizer, eu sou espírita, tenho 30 anos de espiritismo. Se nós fazemos coisa errada, as pessoas vão nos reconhecer pelos nossos atos. Muitos de nós reconhecem pela vibração, certo? Pela nossa mediunidade. A gente capta, né? A vibração da pessoa. Às vezes a gente está no lugar, entra alguém, dá um mal-estar. Mas entra alguém que a gente olha e diz, né? A gente quer abraçar a pessoa, conversar com a pessoa. Isso se chama
sintonia vibracional, sintonia dos nossos pensamentos. Seguindo, eu trouxe aqui, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João capítulo 14, versículo 6. Vocês prestaram atenção no que Jesus falou? Ele disse assim, vou repetir. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não disse ninguém vai ao Pai. Ele disse ninguém vem ao Pai. Por que ele disse ninguém vem ao Pai? Porque ele estava com o Pai. Ele estava com o Pai. Então, se ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, nós que estamos nos esforçando para estudarmos o Espiritismo, começando pelo Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos indo ao Pai através de Jesus. Ah, desculpa. Então, eu escrevi isso. Espíritas, sigamos Jesus, pois não há outro caminho a percorrer. Sejamos seus discípulos, vivenciando o seu Evangelho, praticando a lei de Deus, os bons princípios, o amor e a caridade para com todos. Será que nós somos caridosos? Ninguém aqui quer levantar a mãozinha? Às vezes sim. Nós somos caridosos com a nossa família? Às vezes. Cunhado, sogra, sogro, enteada. Sogra não? Gente, cunhado e sogra é horrível. Ninguém gosta de cunhado e sogra. Que coisa! Mas vejam, eles, imaginem, vou fazer uma pergunta para vocês. Raciocinem comigo. Eles não são parentes consanguíneos, não? Não. Mas imagine como Deus é bom. Esse Deus podia botar eles como filho. Como filho, botou como sogra. Eu não tenho nada contra sogra. Mas uma coisa mais distante para a gente aprender a amar. Senão a gente sofreu muito. O Ligeiro não acha isso, porque ele acha que todo mundo é muito bom. Mas eu estou falando ele está quietinho. Não é, Ligeiro? Olha, ele concorda. Seguindo, então, vamos dizer, a missão dos espíritos, então, é colaborar com a transformação moral do homem e na sua própria transformação, revivendo e praticando os ensinamentos de Jesus. Pense nisso, tá certo? Eu já estou acabando. Então, mas quem somos nós? Será que nós somos os falsos profetas? Que falamos e não fazemos? De vez em quando somos, né? Higiene, não somos de vez em quando? Somos. Não somos. O pai disse que sim. Olha, Machine, porque às vezes nós damos conselhos para as pessoas que se fosse no nosso caso nós faríamos diferente. Falso profeta não é aquele que fala mal de Jesus. É aquele que profetiza uma coisa que você não faz. Isso é o falso profeta. Né? Então, conhece-se a árvore pelo seu fruto. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, Lucas, capítulo 6, versículo 43 e 45. O que significa isso, né? Eu não preciso falar. Olha, eu sou espírito, estudo muito. Conheço André Luiz, Joana Beante, maravilhoso. Não sei falar. Se alguém me pede alguma coisa, eu vou me esforçar a fazer. Se eu vejo que alguém precisa de alguma coisa, eu vou tentar fazer. Certo? Seguindo, então, eu vou dizer, vou fazer algumas perguntas. Que árvore somos? Aqui nós temos uma árvore, aqui uma árvore bonita, boa, nutrida, e uma árvore em meio das pedras. Metade dela está em meio das pedras. Nós somos do lado esquerdo ou do lado direito? Esquerdo. De vez em quando, damos um pulinho no lado esquerdo, direito, passando para cá. Por quê? Né? Pergunta é, que árvore somos? Que plantação somos? Ou seja, onde está meu coração? Será que quando eu vejo
guerra do Oriente Médio, na televisão, eu estou no partido? Será que eu vejo um problema que está no nosso governo e eu fico com raiva e eu quero dizer, eu votei, está fazendo tudo errado? Você está entendendo o que eu estou perguntando? Será que meu coração quase fibrila quando eu vejo alguma coisa que eu não gosto e mentalmente eu escolho um lado que eu vou ficar? Ou eu digo assim, não me preocupo, porque Deus dará o tempo que eles precisam para se regenerar. Quem diz isso todo dia? Levanta a mão. Nenhuma mão levantada. Então veja, nós temos que saber que árvore nós estamos sendo. O que plantamos em nós através dos tempos? Qual é o nosso solo? Qual é o solo dos nossos corações? Nosso solo é um solo bom, amigo, colega, feliz? Qual é a nossa semente? Qual é a nossa semente? É uma semente que a gente coloca e ela germina logo, que nós adubamos, ou é uma sementinha que às vezes vem com bichinho? Vocês já compraram grãos que vem fechadinho? Com prazo de validade? Certo? Sim ou não? Sim. Sim. Então nós precisamos saber se nós temos um bichinho ali. Aquele bichinho áspero igual o outro. Né? Aquele bichinho igual. E para finalizar, nós vamos dizer o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, capítulo 6, necessidade da caridade segundo São Paulo. Essa é uma das coisas mais bonitas, porque é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 7 e 13. Vou passar depois lá? Necessidade de caridade segundo São Paulo. Estão ouvindo? 1 Coríntios, capítulo 13, 1 a 7 e 13. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retinha. Ainda quando tivesse o dom de profecia e penetrasse todos os mistérios, e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E, quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada serviria. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas, dentre elas, a mais excelente é a caridade. Então, nós temos mais 2 slides. Eu queria trazer para vocês uma reflexão. Nós temos o órgão da viúva do Evangelho. Né? Então. Desculpa. Eu achei que ele ia botar para fora. Então, essa viúva, ela tinha 2 filhos. Né? Um no colo e o outro carregando a sua saia. Né? E ela foi no templo de Jerusalém, pelo templo lá da Palestina, lá na Judéia, e era obrigado a você fazer doações no templo. E tinha um recipiente de metal, de cobre,
que quando você jogava moeda, fazia um barulho. Plim, plim, plim. Aqueles homens ricos jogavam moedas grandes, mas jogavam com força, botavam muitas, 20, 30 moedas. Todo mundo olhava para saber quem foi aquele que deu tantas moedas. Jesus estava lá com seus 12 discípulos. E chegou essa mulher. Não fez barulho. Os discípulos disseram: Senhor, o que ela deu? Porque se não fez barulho, Jesus disse: ela deu o que lhe falta. Perante Deus, ela deu muito mais do que aqueles homens que deram que sobraram. Uma pergunta que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o que estamos doando? Não estou falando de moeda, de nós. Ela, a viúva, doou o que ela tinha. Com certeza ela vai passar depois certas necessidades, porque ela doou tudo que ela tinha. O que nós doamos? Paz, equilíbrio, fala. Carinho, cuidado. O que quer dizer uma palavra que faz bem? Paciência. Seu tempo. Como? Seu tempo. O seu tempo. Doando o seu tempo. A gente doa muito tempo para a nossa família, não doa? Então, seguindo, nós vamos lembrar da parábola. Qual parábola é essa? Do bom samaritano. Né? Então, o samaritano foi aquele que deu tudo que ele tinha. Apiou o cavalo, não pegou nada. Então, essa é a caridade. A gente faz a caridade sem saber a quem faz. Sem buscar a Deus. Então, estou muito feliz, agradecida. Espero que vocês tenham relembrado das coisas e que vocês voltem para as suas casas, ou fiquem aqui, já que estão nessa casa, pensando sempre em que o problema nosso é nosso. Mas os nossos amigos espirituais, os nossos amigos encarnados irão nos ajudar. Mas eles não vão resolver os problemas. Os nossos problemas são nossos. Nós temos que resolver. E aí, que será o nosso despertar onde estiver, em qualquer lugar do planeta que nós formos. Caminhemos juntos, lado a lado. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Nosso agradecimento à nossa equipe do PAN, que está conosco ainda.